segredo para você ser contratado rápido por uma empresa americana não está só no seu resumê, no seu portfólio impecável, que eu sei que você vai fazer. Está na confiança que você vai passar na hora de conversar. Tá? No que você tem por dentro, se você passa ou não propriedade, que você domina aquilo que você está dizendo que você faz. E isso é o que eu vejo de maior problema hoje nos brasileiros, a autoestima. A gente vai se contentando tanto, a gente vai se acostumando tanto com um pouco merecimento, com esse sentimento de que a gente é tão competente, mas que ninguém dá valor no Brasil, que a gente acha que todo mundo é assim, e que todo mundo vai tratar a gente assim, com desrespeito, com desvalorização profissional. E aí que quando você entra para uma entrevista para conversar com uma empresa americana e que os olhinhos assim, ó, brilham, porque eles veem o quanto você é competente, você fala assim, meu Deus, eu sou isso tudo mesmo. E aí é que tá o pulo do gato. Esse é o segredo da boa entrevista, a sua confiança. É claro que seu currículo precisa estar impecável, né? O seu resumê, o seu portfólio precisa estar impecável. Você precisa saber fazer projeto no padrão americano. Tudo isso, nada disso vai passar despercebido. Você vai ter que provar que você sabe tudo isso. Mas de nada adianta ter toda essa parte técnica se o seu posicionamento você não mostra valor, se você não mostra benefícios para a empresa. O que a empresa vai ganhar se ela te contratar? O que você oferece de transformação para a empresa? Por que ela vai te contratar? Por que ela te contrataria? Uma pergunta muito comum nas entrevistas nos Estados Unidos: por que você gostaria de entrar para a minha empresa? E nessa hora, as pessoas não sabem nem o que falar. Elas falam, porque sim, tá, dão alguma desculpa. Só que, você sabe por que as empresas querem saber disso? Eles querem saber se você conhece os valores da empresa, se você conhece os projetos da empresa, se você estudou a empresa, se você sabe aonde você está entrando, se você se conecta com aquela empresa. Ou seja, você precisa fazer o seu dever de casa. E quando você faz esse dever de casa, de investigar a empresa, de se identificar com a empresa, de se esforçar para deixar o seu portfólio ali redondinho, de deixar o seu currículo, sabe, bem alinhado com a intenção que a empresa já faz, com o escritório já faz, com o designer deles, você vai criar uma ligação direta nessa entrevista. Só que mais do que isso, mais do que toda essa técnica e muitas outras que eu ensino, tudo lá dentro do programa Seja Arquiteto na América, tem uma coisa que eu não consigo te ensinar. E por isso que eu estou trazendo aqui, que é essa confiança. O brasileiro, ele tem, cara, é tão enraizado isso, essa síndrome do vira-lata, que eu achava que isso era mó balela, né? Eu achava que isso não existia. Mas ela existe. A gente vai convivendo tanto com essa desvalorização, com a humilhação, com o ambiente tóxico. Eu já tive chefe que, desde estagiário, isso, que chegou na sala do escritório, eu fazendo o projeto, eu já fazia o projeto completo na época, como estagiária, e o meu chefe chegou para mim e falou assim, chegou com o cliente me apresentando o escritório, na hora de me apresentar, ele falou para o cliente assim, essa aqui é a minha escraviária. E aí o cliente olhou para ele e falou assim, nossa, cuidado que um dia ela pode ser maior do que você. Esse meu chefe, ele é falecido, que Deus o tenha, mas na época eu fiquei muito magoada. E eu vivi nesse ambiente tóxico por anos, aceitando isso. Ele não falava assim sempre, mas ele tinha aquela soberba, aquele ego inflado, sabe? Ele tinha aquela coisa de tipo, eu sou foda e você não é ninguém. Você é um estagiário. Eu sou o dono do escritório. Só que era eu que fazia tudo. Eu sabia disso. Só o nome dele que aparecia. Hoje eu entendo que todas as funções dentro de uma empresa, elas são importantes. Não é só a pessoa que faz a produção, o operacional. É importante também que você tenha o dono do escritório como um estrategista, como uma pessoa que faz a captação dos clientes, que faz esse network, que faz as portas se abrirem. Os relacionamentos, eles são muito importantes para o escritório de arquitetura. Hoje eu entendo disso. Mas eu vivi nesse ambiente tóxico, minando a minha autoestima. Eu acreditava que o meu trabalho não valia nada. E muitas vezes as pessoas, os chefes falam assim, eles fazem isso porque eles não querem pagar mais. É uma forma de diminuir a gente, para a gente se sentir tão pequeno, tão sem valor, que você não vai ter nem coragem de pedir aumento. Ele só te esculacha, ele só reclama, você só erra, você nunca acerta, ele só fala, você errou, você só erra, você só faz besteira, Cara, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou pedir aumento se eu só erro? Só que a gente vai acostumando com isso. E mais do que isso, a gente vai achando esse tipo de comportamento normal. Só que eu tô aqui para te dizer que isso não é normal. Isso não é saudável. E isso precisa ser dito.
Eu não conheço nenhum escritório no Brasil hoje. Aliás, minto, assim, eu já trabalhei com pessoas muito boas, Ana Carolina Stelli, enfim, eu já trabalhei com arquitetos excepcionais, aprendi demais com eles. E mesmo dentro de outros escritórios que tinham um ambiente mais tóxico, tinham outras pessoas que faziam valer a pena e que me faziam aguentar por tudo que eu estava aprendendo. Mas, de forma geral, são raros escritórios que valorizam o profissional no Brasil. Muito raro. A maioria que eu vejo é esse achatamento da nossa autoestima. É tipo, você é pouco, você é nada, você é só mais um, você é substituível. Cara, não tem sensação pior do que essa de você ser descartável. Tipo, você não quer, tem quem queira. Cara, eu já ouvi isso. Você não quer, tem quem queira. É isso que eu posso pagar. Você não quer... Uma vez eu tentei para trabalhar na prefeitura e é isso que eu ouvi. O salário era tão ridículo. Era R$2.000 para se matar de trabalhar 8 horas por dia. Um trabalho insalubre. Cara, deprimente. Era deprimente o trabalho da prefeitura. E mesmo assim eu ouvi isso. Né? Se você não quer, tem quem queira. É isso que eu posso pagar. E enfim, isso acontece demais. E não é assim. Só que eu só descobri que não era assim. E eu só descobri o quanto nós somos competentes, quanto o arquiteto brasileiro ele é competente quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos. E assim, só deixando muito claro que eu amo o Brasil. Eu moro no Brasil. Eu sou brasileira, né? Óbvio. Não é óbvio, mas eu sou brasileira. Eu amo o meu Brasil. Mas o nosso sistema de trabalho, ele não é legal. Não é. Eu não sei se as leis trabalhistas contribuem para isso. Só que o que eu aprendi nos Estados Unidos? Que lá é meritocracia. Se você faz por merecer, você vai ter aumento. Você vai ganhar mais, você vai ser valorizado, você vai crescer. Existe estabilidade financeira. Você entra para uma empresa, você não sai. Você só sai se você quiser. Não tem isso de, tipo, essa rotatividade, Não existe isso. Se você quiser, você fica 15 anos, 20 anos na mesma empresa, você se aposenta lá. Não tem essa coisa de ficar trocando. Até por isso que eles precisam de profissionais qualificados lá. Porque quem já se formou, os profissionais americanos, eles já estão contratados, eles já estão empregados. E as novas empresas, todo mundo que está surgindo, as vagas novas, toda a construção civil crescendo, grandes cidades crescendo, Texas, Flórida, Califórnia, Chicago, grande Massachusetts, que é grande Boston ali, estado de Nova York, cara, vários estados. Carolina também, Carolina do Norte. Pensilvânia tem algumas regiões crescendo. Essas construções, esses espaços estão crescendo, novos empreendimentos surgindo e não tem gente para trabalhar. Então, assim, é básico. E aí, trabalhando para os Estados Unidos, eu fui entendendo esse sistema de meritocracia. Se você faz por merecer, eles te dão aumento. Eu já contei isso aqui antes também. Eu fiquei mais de um mês ensaiando para pedir aumento salarial para o meu chefe. Fiz uma carta, estudei, fiquei nervosa, suando, um mês ensaiando, ansiosa, sem dormir, pensando como é que eu ia falar com ele. E quando eu falei, ele falou, ok, fala com a fulana que eu te dei aumento. Aí eu, assim? Tipo, não vai argumentar? Né? Eu pensei na minha cabeça, lógico que eu fiquei bem quieta. Mas eu fiquei assim, como assim você não vai me falar mais nada? Ele, não, eu sei que você fez isso tudo, eu sei que você realmente se dedicou e tal. Aí eu, beleza, tá bom. Simples assim. Quando que isso aconteceria no Brasil? Jamais. Então, assim, entender que esse ambiente, ele não é saudável, é o suficiente para te fazer querer mudar, para te fazer querer crescer, para você não se contentar com pouco, para você querer mais. Você merece mais. A gente merece mais. Quando eu comecei a minha mentoria com o Wendel Carvalho, também já falei sobre ela aqui um pouco, continuo aprendendo muito com ele. E ele trabalha muito essa questão do merecimento, assim. E eu já achava que eu estava bem. Eu achava que eu era boa nessas questões mentais, né? Eu já achava que eu era desenvolvida, vamos colocar assim, né? Mas, cara, ninguém é. Então, todo mundo tem alguma ferida, sabe? E aí ele tocou em algumas feridas minhas, principalmente nessa questão do merecimento, sem eu saber. Quando ele fala assim pra mim, Juliana, você já fez isso? Aí eu começo a falar, não, mas é porque eu tenho filha, porque não deu, porque não sei o quê, porque eu tive que fazer. Aí ele falou, você tá se sabotando, porque você tem filho, mas você pode se organizar, você pode colocar ela pra dormir e fazer de noite, você pode fazer na hora do almoço. Ah, mas eu tenho não sei o quê. Você pode mudar o horário, você vai... Quando eu fui vendo, todas as minhas desculpas eram sabotagens, porque no fundo eu achava que eu já tinha suficiente.
Eu achava que eu já estava num patamar ok, que eu já estava bem. E ele falou, não, é porque no fundo, na sua cabeça, você acha que você não merece mais. Por que você acha que quem ganha na loteria, 99% das pessoas ficam pobres de novo? Perdem tudo, porque a crença de dinheiro na cabeça dela é de uma pessoa pobre. Então ela gasta, ela não tem educação financeira, ela não tem controle, ela não tem maturidade. Por que a maioria dos jogadores de futebol, e não sou eu falando, o Ronaldo Fenômeno falou isso, deu uma entrevista recentemente no podcast, falando que a maioria dos jogadores de futebol ganham rios de dinheiro durante a carreira, eles se aposentam e eles voltam a ficar cheio de dívida e muito, não vou dizer pobre, mas muito enrolados na vida. Eu não vou falar uma palavra feia aqui, mas eu ia falar. Mas eles ficam todo enrolados tudo e perdem tudo de novo. Por quê? Porque eles se acostumam com aquele padrão de vida, mas eles não têm aquela mentalidade. Quando eles param de ganhar aquilo, que a aposentadoria diminui, porque eles perdem vários benefícios, perdem patrocínio, perdem um monte de coisa que eles ganham dinheiro de várias formas diferentes, ele não consegue sustentar aquele padrão de vida. Mas no fundo é por quê? Porque ele ganhou muito dinheiro sem estar com a mentalidade pronta para aquilo. No fundo, ele achava que ele merecia, que ele já tinha alcançado o sucesso. Mas o sucesso, ele vem com a estabilidade, ele vem com a maturidade. Às vezes a gente acha que a gente já tá pronto. A gente acha que já tá maduro. A gente acha que já tá no ponto e não tá. Recentemente meu marido falou assim, eu tava com uma certa, não é crise de ansiedade, mas assim, eu sou ansiosa. A minha família toda tem histórico de ansiedade, meu pai, minha mãe, todo mundo muito ansioso. E aí meu marido falou, Juliana, por que você não faz uma terapia para cuidar dessa ansiedade? Aí eu vim com várias desculpas, né? Pronta, armada. Não, mas eu não tenho tempo. Que terapia? Eu já tô bem. Isso aí é TPM. E eu fui dando várias desculpas. Por quê? No fundo, eu acho que eu não preciso daquilo. Porque se eu acreditasse que eu precisasse, se eu tivesse plena consciência de que eu posso melhorar aquilo, eu simplesmente ia lá, acionava uma chavinha na minha cabeça e consertava aquilo. Eu ia procurar a terapia, em vez de ficar arranjando desculpas de que eu não tenho tempo. Porque quem quer, põe como prioridade. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar em forma. Então, não adianta reclamar. Reclamar vai te levar a algum lugar? Não. Então, você vai tomar alguma atitude em relação àquilo. E tudo que você dá desculpa na sua vida, no fundo, tem a ver com essa crença de merecimento. Comece a prestar atenção nisso. Comece a prestar atenção nas desculpas que você dá para você mesmo de crescimento. Poxa, por que eu não estou trabalhando ainda para os Estados Unidos? Por que eu não larguei meu emprego? Por que eu estou me contentando com esse chefe que me enche o saco, que só me cobra, que não me dá valor, que não me paga proporcional ao que eu mereço? Por que eu estou me contentando? Por que eu estou aceitando isso? A gente não precisa aceitar. Uma das coisas que mais me marcaram quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos foi receber elogio de uma coisa que parecia óbvia. Eles estavam me pagando, eles não precisavam me elogiar, eles não precisavam me agradecer. Mas a gratidão de eu ter feito aquilo, eu ficava assim, meu Deus, por que eles estão me agradecendo? Eu só fiz isso. Mas mesmo me pagando, eles estavam me agradecendo. Por quê? Porque eu poderia ter feito mal feito. Eu poderia ter enrolado, eu poderia ter procrastinado, eu poderia ter feito meia boca, eu poderia ter Poderia. Cara, eles agradeceram. E eles ficam impressionados com cada coisinha a mais que eu entrego, cada coisinha a mais que eu faço no projeto, cada solução nova que eu dou. Eles agradecem. Quando que você tem isso no Brasil? Você já tem esse tipo de relacionamento no trabalho? Saudável, de crescimento, de incentivo, que é esse combustível para você querer crescer? Se não tem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que pode melhorar na sua vida. Então não fique empurrando com a barriga. Presta atenção nisso, se você não está se sabotando de crescer. O que te impede hoje de trabalhar com arquitetura e design de interiores para os Estados Unidos? Qual a desculpa que você está dando para você mesmo? Só depende de você. Porque todo o caminho eu te dou. Todo o passo a passo eu te dou. Tá tudo dentro do programa Seja Arquiteto na América. De mão beijada. Todo o caminho que eu percorri, centenas de outros arquitetos já percorreram. Arquitetos, design de interiores, tem artistas 3D. Tá todo mundo trabalhando, ganhando muito bem. Tá todo mundo que saiu de 5 mil, 6 mil reais para ganhar 15, 20, 25 mil, 30 mil reais por mês. Se você acha que o que você já ganha tá bom, beleza. Agora, uma vez que eu soube que eu podia ganhar muito mais, eu deixei de me contentar com aquilo. Enquanto eu achava que ganhar 5 mil estava ok, tá tudo bem. Quando eu descobri que eu podia ganhar 15, então eu falei, opa, alguma coisa aconteceu. Você pode ser essa pessoa, só depende de você. Se você estiver pronto para
passar por essa fase de prosperidade, para ter essa vida gostosa, próspera, saudável, de trabalhar com o que você ama, ganhando muito bem, sendo reconhecido, o programa Seja Arquiteto na América é para você. E as inscrições já estão abertas, estão aqui no link no link da bio, não, na descrição aqui desse vídeo. Beijo e eu te vejo lá dentro.